O coração já palpitou. Vamos lá. Então, terceiro recado é a gente. Quais são os tópicos que eu vou abordar aqui com vocês? Então, o primeiro tópico vai ser as piores posturas que a gente tem do flerte, desde quando a gente tá, desde o primeiro olhar, desde que a gente tá, que a gente curtiu uma pessoa ali de longe, até ser pedida em casamento. Então, quais são as piores posturas que eu tenho dentro dessas fases da relação? O que mais? Vamos falar também sobre os muitos comportamentos que atrapalham a gente na hora que a gente vai construir uma relação leve e saudável. E por último, e não menos importante, a gente vai falar das posturas imprescindíveis. Assim, ó, bem caixa alta, para que a gente possa manter uma relação saudável e leve. Essas posturas imprescindíveis são os pontos que eu nunca falei em nenhum lugar. Então, gente, muita atenção aqui. Vão ter outras coisas que eu nunca falei também. O que mais que eu preciso passar de recado para vocês? A gente vai ter um sorteio no final. Então, quem quiser concorrer ao mapa do mapa pontual, eu já ia confundir mapa do relacionamento, mapa pontual, mapa astral, que eu vendo tanto mapa, mas o mapa pontual, ele é uma mistura de tarô com astrologia. Eu criei esse mapa. A estrutura dele serve para que você tenha clareza numa determinada área da sua vida. Então, vamos supor, Gabi, eu tenho muitas questões relacionadas à minha carreira. Eu tenho muitas questões relacionadas à minha vida amorosa, né? Que é o foco aqui. Enfim, uma área da sua vida. E que eu quero trazer solução, eu quero melhorar nessa área específica. Então, a gente vai olhar através do mapa pontual para essa área e trazer soluções para ela, para você ter mais clareza dessa área. E aí a gente vai ter esse sorteio. Vocês vão me mandar lá no final da aula, vocês vão me mandar o nome de vocês, porque aí eu já vou copiar o nome, colar aqui no sistema de sorteio e já vou sortear na hora e todo mundo vai saber quem é a ganhadora. And, por último, eu vou oficialmente abrir as vagas da minha mentoria em grupo, que vai se iniciar na primeira semana de março. Então, com toda a licença, eu vou pedir licença para vocês, mais no final da aula, para poder falar sobre a minha mentoria, se assim vocês me permitirem. Certo, mulheres? Então, vamos começar? Vamos começar? Todas bem preparadinhas, bem acomodadas. Vamos lá. Simbora. Já vou começar com uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de um início de relacionamento, de iniciar a relação, quem vocês acham que iniciam a relação? O homem ou a mulher? Quem é que dá o primeiro passo ali no início de uma relação? Me respondam aqui no chat, por favor. Homem, mulher. Você pode responder homem, mulher. Pode só jogar assim, ó, um palpite. Quem vocês acham que inicia? Acho que é a mulher. Carol, mulher. Tá. Alguém dá mais? Mulher. Gente, todo mundo falando mulher. Eu jurava que vocês iam falar homem. Jurava que vocês iam falar homem. Mas tá, vocês estão certas. É a mulher que inicia. Como? A mulher, ela é uma representação do feminino. Ela tem uma grande porção dentro dela de feminino. E o homem é uma representação do masculino. Quem abre os portais do relacionamento amoroso é a mulher. Então, se eu estou indisponível, se eu tenho um portão na minha frente, ou algo que bloqueie aqui o meu campo amoroso, dificilmente alguém vai chegar até mim.
esse alguém, né, pode ser uma mulher ou um homem, mas independe, da sua orientação sexual. Mas a mulher, quando a gente está falando de duas mulheres numa relação, a gente tem uma mulher que se identifica mais com o feminino e tem uma mulher que se identifica mais com o masculino, tá? Só para ficar bem nítido aqui para vocês. Mas é a mulher, sim, que inicia no campo afetivo. Então, se a gente não está disponível, se a gente não está aberto, sabe aquelas pessoas que falam assim, Gabi, eu, ou que você já ouviu falar por aí, eu já saí tanto, já fui tanto para balada, ou para bares, para restaurantes, e eu me sinto invisível. Eu sinto que tem uma capa do Harry Potter da invisibilidade, porque ninguém me vê. Como que, né? Como é que eu vou iniciar alguma coisa se eu tô sentindo que ninguém me vê? E é bem nisso que a gente começa a puxar o fiozinho. A mulher inicia no campo invisível. E aí, quando a gente está mais aberta, o disponível começa a chegar a nós. Mas como é que eu faço para ficar mais aberta? Vamos entender isso no decorrer dessa aula. Eu tenho uma aula, inclusive, que se chama Disposta e Disponível, que está, inclusive, disponível para vocês gratuitamente lá no YouTube. Se vocês quiserem aprofundar mais no tema indisponibilidade amorosa, vá lá. Por quê? Cheirinho de indisponibilidade. Não sou vista. Cheiro de indisponibilidade. Eu só encontro pessoas casadas. Ou inicia até um contato e a pessoa já se distrai, já sai, vai embora. A pessoa não fica. Eu tento, tento, tento no relacionamento, mas nunca dá certo. Gera muitos e muitos conflitos nas relações. Eu tenho padrões de conflitos no relacionamento, traições, tudo isso é o pacotinho da indisponibilidade. Então, tem uma aula só falando disso que eu super indico vocês assistirem, tá? Pois bem, estão me acompanhando até aqui, né? Então, vamos começar com as piores posturas do flerte ao altar. A primeira pior postura é quando a gente ainda está muito na fantasia. Então, ai, Gabs, mas ele curtiu meus stories. Aí, com essa investida, que não é investida nenhuma, né? É só uma curtida no story. Eu começo a fantasiar, ai, porque tem alguma coisa aí. Talvez ele goste de mim. Ai, qual será que vai ser o nome dos nossos filhos? Né? Eu tô aqui exagerando, mas muitas vezes a gente fica presa na fantasia, nos sinais. Ai, mas me deu um sinal, me parece um sinal de que toda vez que a gente entra nessa de me parece um sinal, me parece que a gente está muito na fantasia ainda, a gente não está lidando com a realidade. E eu quero que isso fique bem frisado para vocês. A realidade permite que nós tenhamos relacionamentos reais. Então, são atos concretos do tipo: ele me chamou para sair. Então, é muito provável que ele esteja interessado. Ele me chamou para sair. Ele me convidou para ir na casa dos pais dele. Então, ele quer dar mais um passo. Entende? Então, a gente precisa estar sempre em contato com a realidade, sair da fantasia. Essa é a primeira postura que geralmente acaba ferrando tudo. Segunda postura, a mulher que está sempre focada no outro. Então, muitas vezes, quando eu falo assim, gente, a gente precisa bancar que a gente quer casar, por exemplo. Tem muita gente que acha que é desespero, né? Falar logo no aplicativo que quer casar. O meu textinho, gente, vou contar para vocês. O meu namorado, a gente se conheceu no Tinder. O meu textinho do Tinder tava lá no finalzinho. Sonho um dia em casar. Não, na verdade, eu não falei isso. Eu falei assim, no futuro, que eu sou cheia das gracinhas, aí eu coloquei uma coisa mais leve, mais engraçadinha, que é, no futuro eu me vejo casada e também vejo possibilidade de discos voadores, alguma coisa assim. Porque eu gosto dessas coisas mais, né,
sobrenaturais. E aí, ou seja, eu deixei esse bancar que eu quero casar mais leve. Porque não é eu quero casar com você, cara do Tinder, que tá me curtindo. Não é sobre isso. É sobre eu ter uma identidade, eu saber o que é que eu quero e o que eu preciso e colocar para jogo. Então, aí, o que que eu tava falando, né? Que muitas vezes a pessoa pega essa informação e fala: Gostei disso que você falou, que a gente tem que bancar que quer casar. Eu quero casar com ele. Eu quero casar com fulano de tal que não tá nem aí pra mim, que não tá me dando sinais de que quer alguma coisa comigo, mas é com ele que eu quero. E ela vai no plano dela, no plano de fazer com que ele queira alguma coisa. Então, isso também, quando a gente está muito focada no outro, é um grande. Traz muitos problemas para a relação, principalmente a despolarização do relacionamento. Quem já acompanha meu conteúdo deve ter uma ideia já do que eu estou falando, que é o feminino e o masculino. E muito se fala hoje também sobre feminino e masculino. De um lugar meio distorcido, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas, né, é muito falado a postura do feminino e a postura do masculino. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é a gente precisa ter uma vida interessante para a gente. A gente precisa saber aquilo que a gente quer, de fato. E se eu sei o que eu quero, agora, assim, anotem isso que eu vou falar, que também é muito importante. Se eu sei o que eu quero, eu estou disposta a sair. Eu estou disposta a sair de uma relação que não me traz aquilo que eu preciso. Se eu sei o que eu quero e o que eu preciso. Então, por exemplo, quando eu comecei a me relacionar, aliás, quando eu me separei e me abri de novo para me relacionar, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu quero um casamento, eu quero um relacionamento saudável, eu quero um relacionamento leve, eu quero uma pessoa que seja honesta, acima de tudo. Precisa ter quatro valores. Isso eu conduzo todas as mulheres que estão dentro da mentoria Mapa do Relacionamento a chegar nesse lugar, que é saber quais são os seus cinco essenciais. Então, se vocês quiserem fazer esse exercício, eu aconselho a vocês a anotar quais são os meus cinco essenciais. Aquilo que eu, assim, não abro mão de maneira alguma. Os meus eram quatro. São, na verdade, né? Ainda tenho. Que é honestidade. Gente, às vezes eu esqueço um. É loucura. Honestidade. Uma pessoa que seja trabalhador. Uma pessoa que seja família. Porque eu quero construir família. Eu quero uma pessoa do meu lado que esteja aqui para casar mesmo. Que queira o futuro. E lembrei, uma pessoa que queira crescer. Porque eu acho que a gente não nasceu para ser árvore poste. Árvore até cresce para cima, né? Mas poste, parado, acho que a gente não é. Nós somos seres vivos, então a gente precisa crescer. E aí, quando você tem os seus essenciais e você vê ali diante daquele homem, você está diante do homem e você está analisando se esse é um bom partido para você, você pensa, esse cara aqui, ele tá me fazendo, o que que ele me faz sentir? Ele tem os meus essenciais? Se ele não tem, beijos, que tudo dê certo para você, vou seguir o meu rumo. Porque a tendência, quando a gente está na fantasia, na mulher fantasiosa, ou quando a gente está muito focado no outro, é eu quero conquistar, eu quero agradar, eu quero fazer tudo para que esse aqui fique. Esse aqui precisa ficar. Porque já deu tão errado com tantos, entendem? Então, a gente precisa focar em nós. Quando a mulher está com as setas apontadas para ela, é muito mais fácil, gente. Eu vivo isso, eu vivi isso lá no comecinho e eu vivo isso. Não só com um homem. Quando eu estava conhecendo alguns outros homens, era do mesmo jeito. Eu recebia mais.
Quantas vezes eu saí com homens que pagaram a conta para mim? Eu não tô falando que isso é imprescindível, tá? Às vezes a pessoa gosta de rachar e tá tudo bem, mas eu já via o quanto aquela pessoa queria investir ali. Por isso, a gente precisa estar focada em nós, em receber. A gente recebe muito mais quando as flechas estão apontadas para nós, certo? Terceira postura, a pior postura. A mulher que está no feminino ferido. Como que funciona essa postura? Não sei se vocês já ouviram falar de feminino ferido. Eu falo muito, mas agora eu tô assim, ó, mergulhando nesse lugar, porque eu quero contar, dividir um pouco com vocês. Tem algumas que ainda não me conhecem tanto, tanto, tanto. Ano passado eu descobri um início de endometriose. E aí estou nessa busca de cura mesmo, cura física com o médico e cura energética, porque eu também acredito muito nisso, que as doenças são provenientes do emocional também. E aí eu entrei num curso maravilhoso, eu quero indicar aqui para vocês, eu não quero deixar passar esse nome dessa psicóloga que se chama Daniela Flieger. E esse conteúdo, esse parêntese que eu vou abrir aqui, é um conteúdo muito pautado nos estudos e no mergulho que eu estou fazendo com ela. Eu quero dar credibilidade, né, para a fonte. E aí, vejam só se vocês se identificam com isso. A mulher no feminino ferido. Quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher que é muitas vezes cortante. Então, ela fala: comigo aqui, olha, só uma vez. Comigo é só uma vez. Fez uma vez comigo, cortei. É uma mulher que muitas vezes ela pode estar na reatividade. Então, por exemplo, Gabi, você ficou chateada com o que a fulana falou? Eu ficar chateada? Você acha que eu vou ligar para que alguém tá falando de mim? Tem a reatividade. Ou se não, Gabi, você ficou chateada? Claro que eu fiquei chateada, óbvio. Você não tá vendo que eu fiquei chateada? Percebe? Ela já tá mais na reatividade. Que mais? Tudo é culpa dela, ou tudo é culpa do outro. Então ela se culpa muito. Todas as coisas que acontecem, ai, mas será que é? Por exemplo, tá passando por uma pessoa, por um chefe, aí o chefe não olhou na cara dela, ou olhou pra cara dela, nem sorriu. Aí ela, meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa? Ai, nossa, pode ter sido aquela reunião que eu não entrei, né? Enfim, ela já começa a se culpar, já começa, tudo é ela. Pode ser também a mulher que é salvadora de tudo e de todos. A mulher salvadora é aquela mulher que quer ajudar, que quer aconselhar, que muitas vezes ela não consegue ficar com os sentimentos dela mesma. E quando ela vê que alguém tá chorando, que alguém tá triste, que alguém tá precisando de alguma coisa, ela já vai, já faz. Ela não consegue ficar, permanecer nas emoções. Ela fala muitas vezes que ela é desenrolada. Então, o desespero dela de ficar, de só receber, por exemplo, quando o Uber chega e o Uber estacionou do outro lado da rua, ou estacionou mais atrás ou mais à frente, ela já vai correndo pro Uber, já desenrola, sabe? Essa é a palavra que ela usa. Eu sou desenrolada, já faço as coisas, já vou à frente, já tomo a iniciativa, ela já faz tudo. Ela não espera esse Uber, de repente, ela ficar parada ali, olhando pro Uber e deixar com que o Uber venha até ela. Ou às vezes a maquininha, nossa gente, essa daqui é clássica. A maquininha de cartão, você já pega a maquininha da mão do garçom, já coloca o cartão, já digita a senha, já faz tudo, porque eu sou desenrolada. Então, essa mulher, ela faz as coisas, toma a iniciativa bastante, inclusive dentro do relacionamento. Ela pode ser terapeuta, sou prática. Tem uma nova nomenclatura, sou prática. Ela pode ser a terapeuta, ela pode querer aconselhar muito o parceiro ou a parceira. Ela pode entrar.
nessa roupagem de salvadora em todas as suas relações, não só na vida amorosa. Que mais? Muitas vezes ela pode sexualizar as relações, então, como ela tem esse desafio, ela tem essa ferida dentro dela, do feminino ferido, então ela tem o desafio de conectar, de vincular com o outro emocionalmente. E aí o que que acontece? Ela sexualiza, porque o sexo é a maneira dela experimentar essa conexão e essa união. Então, eu faço sexo para ver se eu capto aqui, para ver se a gente cria uma intimidade. Ela vai forçando, às vezes, uma intimidade através do sexo. Muitas vezes, ela pode ser mega exigente. E aí, gente, a mulher exigência, eu tenho uma aula dentro do mapa do relacionamento, a minha mentoria, que só fala da mulher exigência. Então, é uma aula só de mulher exigência, porque os aspectos são profundos da exigência. Mas um exemplo para dar para vocês é, sabe quando a gente fala com essa pessoa e ela tá lá, foi no cinema. E aí, você foi lá ver o filme? Aí ela fala assim, fui sim. É, você gostou? Gostei, mas os atores não estão muito legais, né? Aí depois, e aí, você comeu lá a comida que eu te indiquei, o restaurante? Comi, mas caro, né? Ela sempre tem um mas, ela tem muita crítica em volta da visão dela. Então ela critica os homens, ela critica os pais, ela critica as pessoas. A vida sempre tem uma crítica, um julgamento a fazer. E, gente, eu tô descrevendo tudo isso aqui, não é para vocês pegarem e falarem assim, ai meu Deus, eu tenho tudo isso, eu tenho muito disso e agora tô toda cagada. Não é para isso. Eu quero de verdade que vocês possam se tratar com muito carinho. Se vocês forem se identificando com cada uma dessas partes, porque todas nós já passamos por isso, seja na vida amorosa, seja em qualquer área, outra área da vida. E isso faz parte. Quando a gente começa a ganhar uma consciência maior, inclusive disso, ou pode ser que algumas de vocês falem, não, eu já estou bem mergulhada nisso, eu já estou trabalhando isso em processo terapêutico ou comigo mesmo, já estou elaborando isso. Muito bom. As informações que eu estou trazendo aqui é para que vocês possam ter consciência. E só na consciência a gente desenrola todos esses BOs de relacionamento. Então, não é para ficar chicotinho, se cobrando, se culpando, se sentindo especial por tá, né, fazer o bingo lá na cartela do que eu estou trazendo. Não é isso. É para consciência e construção de uma expansão. O meu método que eu uso dentro da minha mentoria se chama Método AME, Amadurecimento Emocional, Movimento, Expansão, para que a gente cresça, para que caiba mais relacionamento, para que caiba mais vida na nossa vida, certo? Então, agradar, ajudar, cuidar, aconselhar e fazer demais são lemas dessa mulher também. Por isso, agora eu vou abrir esse adendo aqui do feminino ferido, porque eu sei que o feminino ferido é um mal da nossa sociedade, da humanidade. Isso não tem a ver com mulheres. Eu não estou falando aqui de mulheres feridas. Eu quero que vocês saibam que, e os termos que eu estou pegando aqui são termos de estudos da psicologia junguiana, da psicanálise também. E a gente não está falando só da mulher. Quando eu estou falando do feminino ferido, existe uma parcela de feminino nos homens também. Mas aqui o meu público é mulher, então eu vou dar exemplos, geralmente, das nossas relações, de como é que a gente funciona. Certo? Tá tudo bem por aí, gente? Me contem. Tudo certinho? Tá dando para acompanhar. Então, é, o que é? Tá excelente, ótimo. O que é
esse feminino ferido? Como é que a gente observa que tem um feminino ferido acontecendo aí na nossa vida? Você mandou largar o chicote, larguei. Ótimo. Maravilha. Quando você vê problemas de traição, tem feminino ferido. Quando você vê problemas de, por exemplo, Gabi, tô me sentindo invisível para os homens. Nada acontece na minha vida amorosa. Feminino ferido. Nunca dá certo nas relações. Olha, os padrões se repetem. Sou eu fazendo ali quase as mesmas coisas. Às vezes melhora um pouco, que eu vou progredindo, mas ainda não cheguei num lugar mais saudável. Feminino ferido. Problemas de físicos, né, mesmo, como endometriose, ovário policístico, câncer de mama, nódulos, vaginismo, questões, né? O vaginismo, muitas vezes a gente tem problemas na relação sexual. Tudo isso, feminino ferido. Não ir para frente nas relações, feminino ferido. Perder a admiração pelo parceiro atual, feminino ferido. Ué, gente, tudo é problema do feminino ferido? Vamos lá. A base, aí aqui, ó, bem, presta atenção. A base dos relacionamentos ruins ou relacionamentos não saudáveis é o feminino ferido. Então, a gente precisa curar o nosso feminino. A gente precisa olhar para esse feminino, olhar para a ancestralidade, que muitas vezes tá tão. A gente tem três aspectos do feminino ferido latentes. O primeiro aspecto é o aspecto ancestral. O segundo aspecto é o aspecto social, cultural. E o terceiro aspecto é o pessoal. Então, pode ser que você nunca tenha sofrido um abuso, o que é muito difícil, né, na sociedade que a gente se encontra, porque muitas vezes a gente tem um abuso físico, um abuso psicológico na mulher, um abuso material, enfim, tem muitos tipos de abuso, que também não vou mergulhar nisso aqui. A gente vai mergulhar nisso bastante dentro do mapa do relacionamento. E aí, às vezes você não sofreu um abuso físico, mas a sua mãe, a sua avó sofreram. Esse material, esse conteúdo, ele passa de geração em geração, enquanto aquilo não é olhado, enquanto aquilo não é curado, enquanto aquilo não tem um lugar para existir. Muitas vezes é velado. Ah, não, minha mãe nunca sofreu. Talvez ela só não contou. Porque foi um pai, porque foi um tio, porque foi um avô. Então, gente, esse buraco aqui é bem mais embaixo. Isso daqui dá pano para manga para falar sobre esse assunto. Mas aí está uma grande ferida. E muitas vezes a gente odeia a figura masculina. A gente deposita é, essa raiva na figura masculina que vai alimentando essa desconexão mesmo nas relações. Pois bem, então, como é que a gente pode observar mais esse feminino ferido? Vou dar mais alguns elementos para vocês. O não saber, vou destrinchar isso daqui, ó. O não saber nomear o que sente, não saber identificar e distinguir o que sente, não saber validar o que sente, não saber permanecer com o que sente, não ter prazer autorizado. Então, como é tudo isso? Quando eu não sei nomear, vamos supor, eu não sei se vocês já ouviram assim, nossa, eu quero tanto casar, mas ele não quer casar. Será que eu deveria querer mesmo? Será que isso é importante? Isso é quando eu não estou sabendo nomear o que é importante para mim, o meu sentir. Eu não estou sabendo nomear. Eu não estou sabendo, inclusive, validar. Então, no validar, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei se eu devo fazer, é uma fala geralmente do feminino ferido. Não sei se eu devo, não sei o que que eu faço, eu tô me sentindo perdida, não sei se eu me caso ou compro uma bicicleta, não sei se eu viajo para o exterior, se eu não viajo, não sei o que eu faço. Isso é uma frase do feminino ferido. Ela ainda não tem uma identidade construída
para bancar a escolha dela. Sabe isso que eu falei do Tinder, do textinho do Tinder, é, né? Que eu coloquei lá. No futuro, vejo discos voadores por aí e me vejo casada. O que que é isso? Eu certa do que eu quero. Quando a gente tem muito medo de falar, muito medo de bancar aquilo que a gente quer e fica delegando isso para outras pessoas, a gente ainda está com uma questão profunda, uma ferida profunda. Aí, o que que acontece muitas vezes? Aquelas pessoas que são muito frustradas com a vida, então, geralmente ela se orientou pelo externo, ela fez o que esperavam que ela fizesse. Ai, minha mãe esperou muito que eu fosse, que eu fizesse faculdade. Meu pai queria muito que eu casasse com fulano de tal. Ou meu pai não queria que eu casasse. Meu pai falou que eu tinha que fazer uma faculdade, então eu fui lá e fiz uma faculdade. A gente vai, se orientando pelo externo. Eu mesma, contando um pouco mais sobre mim, quando eu iniciei, comecei a vida adulta, 18 anos, o meu pai falou: você precisa fazer uma faculdade e eu vou pagar essa faculdade. Eu iniciei a faculdade, não terminei, porque não era nada daquilo que eu queria. Eu escolhi logo uma faculdade para, sabe assim, dar esse gostinho pro meu pai: olha, vou fazer isso. Então, a gente percebe a postura desse feminino ferido bem no não bancar as próprias escolhas. Do tipo, pai, eu não vou fazer faculdade. Isso para um feminino ferido é quase tem uma síndrome. Então, são pessoas que delegam muito o poder da sua vida para outra pessoa. Gente, eu lembrei de uma história. Ai, meu Deus do céu. Mas que bom que eu tenho história para contar, né? Teve uma época que eu estava trabalhando numa agência de viagens, há alguns bons anos atrás, mais de 10 anos atrás. E aí eu comecei a ficar com um rapaz lá. E aí, o nome dele era Cláudio. Aí eu comecei a ficar com o Cláudio e tal. Eu tava bem nas escondidas, assim, ficando com ele, porque ele era de um setor próximo ao meu e não era legal namorar na mesma empresa. E a gente tava ficando. E aí eu comentei com uma colega minha, uma colega de trabalho ali do mesmo setor que eu. E aí eu falei assim, ai, porque sim, eu tenho uma novidade, eu tô ficando com o Cláudio. Gente, pra quê? A querida começou a gargalhar. Ela começou a rir. Eu assim, eu falei alguma coisa engraçada. Ela começou a debochar, assim, pra mim foi debochado, né? A risada dela. Ela começou a rir, ela falou assim: mas, Gabriela, o que esse cara tem a ver com você? Não tem nada a ver. De onde você tirou isso? Tipo assim, essa ideia de ficar com ele. Gente, meu brilho, assim, ó, sumiu. Eu tava super curtindo. Ele era um cara legal, ele parecia, né, ser um cara que ia pra frente, assim, no relacionamento. Eu não era muito apaixonada por ele, mas eu tava curtindo, porque ele era bom pra mim, ele era honesto, sabe, assim, bem assim, uma pessoa disponível. E aí, depois que ela falou isso, acabou pra mim. Morreu ali, assim, ó, a vontade de ficar com o Cláudio. Acabou. Eu perdi. Aí, com o tempo, eu fui já. Não sei se eu gosto, não sei se eu quero. Parei de ficar com o cara. Tudo isso por quê? Porque o feminino ferido, quando ele tá delegando o poder para outras pessoas, qualquer opinião, ou pelo menos a opinião de pessoas que são poderosas ali para ele, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o chefe. Essas opiniões são muito válidas e têm muita força, têm muito peso. Naquele caso ali, eu era uma donzela, né? A gente tem duas polaridades dentro do feminino ferido. A gente tem a donzela e a gente tem a heroína, que são facetas da mesma moeda. Todo mundo tem a heroína dentro de si e a donzela. E a donzela, ela age muito assim, no que o outro quer, no que Já a heroína, não. A heroína pois eu vou fazer bem ao contrário do que você quer. A heroína já é mais reativa, a heroína já, de uma outra forma, ela tá numa fantasia, num ideal, e ela persegue aquele ideal. Isso daqui também daria uma outra aula, gente. Mas vamos voltar aqui.
E aí, eu tô falando um monte, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver algum comentário, pode fazer aqui no chat, eu vou amar conversar com vocês em paralelo, tá? Se não estiver acompanhando, se não entender alguma coisa, pode me falar. Vamos lá. Então, o peso da opinião dessas pessoas importantes é muito maior. Ela tem pouca força na sua própria escolha, em bancar as suas escolhas. O que mais? Ah, tá, é isso. Eu dei vários exemplos aqui, eu coloquei muitos aqui, mas resumidamente é isso. Porque o feminino está ferido e ela ainda não tem essa força dentro dela, dentro da identidade dela, que é assim, é o principal para que a gente possa desenvolver autoconfiança e amadurecimento emocional, é desenvolver muito bem a nossa identidade. É um pilar da minha mentoria, o mapa do relacionamento, é olhar para essa identidade, olhar para a cura das nossas feridas e conseguir desenvolver, bancar, externalizar quem nós somos de fato, os nossos valores. Que mais? Falando das posturas, né? Para a gente terminar a questão das posturas. Ah, não. Só concluindo aqui dois pontos do feminino, ferido, que é o permanecer e o do prazer. No permanecer, geralmente ela não consegue ficar na companhia dos sentimentos dela. Ela não consegue meditar, ela não consegue ficar em silêncio com ela mesma, ela não consegue se acolher, ela não consegue reconhecer as próprias emoções e ela vai sempre buscando o externo. Então, ela tem que falar com alguém. Ah, eu preciso que a minha psicóloga me atenda. Ah, eu preciso falar com você. Eu preciso fazer uma constelação amanhã. Eu preciso. Então, por ela não conseguir bancar ou ficar com aquilo que ela sente, então ela busca no externo uma solução. Ela espera que alguém venha salvar ela, ou que algo salve ela. Outra coisa, então, tem gente que é muito viciada também em tarô, né? Eu tiro o tarô. E aí, eu preciso do tarô, preciso da resposta do tarô. E ela fica nessa angústia, eu quero. E já vê um monte de vídeo no YouTube das tarólogas, e aí já marca com a taróloga dela, de preferência no outro dia, se puder, se tiver. Então, o permanecer ela não consegue. E por último, o prazer. Ela não se permite, ela não tem a experiência do prazer em si mesma. Na própria companhia, no mundo interno dela, na construção da própria identidade dela, no autoconhecimento. Não é um prazer para ela isso, certo? E mais uma coisa é as questões sexuais, então o sexo com o parceiro ou o sexo de um modo geral é algo mais desafiador. Muitas vezes ela não sente um orgasmo, ela não sente muitos orgasmos, ela não consegue chegar lá, ela não consegue sentir prazer, às vezes até na penetração, ou enfim, no sexo de um modo geral, porque ela ainda não se permite ter a experiência do prazer. E aí, gente, é prazer em tudo mesmo. É prazer na vida sexual, prazer fora, prazer ao comer, prazer a se relacionar com as pessoas, a trocar, a sair sozinha, a ir tomar um sorvete sozinha, a pegar um cinema sozinha, a ir num restaurante sozinha. A companhia dela não é tão agradável assim para ela, porque ela fica, meu Deus, o que que as pessoas vão achar se eu for no restaurante sozinha, se eu for no cinema sozinha? Nossa. Então é muito o outro e pouco ela. Fechamos o parêntese do feminino ferido. Me acompanhando? Tudo certo? Continuando nos comportamentos. Então, ela muitas vezes não está disposta a entrar numa relação, deu qualquer chabuzinho ou qualquer coisa assim, ai, não sei, eu não gostei porque ele usa camisa de time. Ai, eu não gosto porque ele usa aparelho. Ai, não sei, o nome dele é feio. Então, sabe, ela não está disposta a ir lá treinar, ela não está disposta a treinar o feminino dela, a receber de um homem,
a sair, ir para a arena da vida. Nós precisamos ir para a arena. Ficar no online não é relacionamento, gente. Relacionamento se dá quando eu vou lá, saio no encontro, vejo como é que a pessoa trata o garçom, fico sabendo quais são os sonhos dessa pessoa, como ele reage ao que eu falo, como eu reajo ao que ele fala. Isso é relacionamento. Isso é arena, né? Prática mesmo. E eu sempre conduzo as minhas clientes a saírem, a ver mesmo no presencial, porque no online a gente ainda fica na fantasia, idealizando muita coisa, imaginando como é, como vai ser. Precisa ir para a prática. O que mais? A mulher que não está disposta a viver o medo de ter conversas difíceis. Gente, isso aqui é muito importante. Grava. Conversas difíceis, a gente vai ter desde o cara que eu tô conhecendo lá no Tinder até aquele que eu vou casar, que já me pediu em casamento. A gente precisa enfrentar o ter as conversas difíceis. Não dá para ficar fugindo. Por exemplo, tem muita mulher que eu guio que fala assim: ah, Gabi, começou a ser chato também? Eu já dei uma sumida, eu desapareci, já deixei pra lá, não respondi mais. O que que você poderia fazer, anjo? O que que você poderia fazer por você, para treinar mesmo? É, colocar seus limites. Falar, olha, vamos supor, um exemplo muito recorrente é quando o cara mal tem intimidade ali no aplicativo e já tá falando sobre sexo. Aí o que que você pode falar? Olha, vou te confessar uma coisa. Posso te confessar uma coisa? Isso é comunicação do feminino. Ensino lá dentro da mentoria Mapa do Relacionamento. Posso te confessar uma coisa? Ele, claro, pode, né? Confessar, o que que ela vai me confessar? Eu vou, quero te dizer que eu não me sinto confortável, eu não estou, boa, melhor, eu não estou tão acostumada a ter esse tipo, eu não estou acostumada a ter esse tipo de conversa com quem eu não conheço. Eu me sinto desconfortável. Quando a gente quando a gente tem uma comunicação no feminino e a gente ainda se posiciona. Isso, e gente, tirando a comunicação do feminino, falando do posicionamento, quando a gente dá a nossa carinha a tapa, a gente está dizendo para a vida, a gente está dizendo para nós mesmos: eu estou disponível para me relacionar, eu estou disposta e disponível. Então, o posicionamento, ele é muito importante desde o aplicativo, você ir treinando desde o aplicativo do tipo, gosto disso, disso daqui eu não gosto, não me sinto confortável. A gente não precisa ser cortante. A gente pode tirar essa mulher de dentro, na verdade, não tirar, a gente pode abraçar essa mulher dentro da gente e falar assim: ô, minha amada, só um minutinho que eu vou usar o meu feminino aqui para comunicar. E aí, com certeza, gente, é assim, ó, o meu relacionamento não é 100% do tempo, 24 horas por dia que eu uso a comunicação do feminino, mas quando eu me posiciono, parece que o meu namorado, o meu amor, ele sente uma atração maior por mim. Do tipo, nossa, essa mulher. Porque um homem saudável, ele quer uma mulher que se posicione. Um homem saudável. Não estou falando de menino, de cara que está encalacado lá com a mãe, que está com os problemas com o pai. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de um homem saudável. Todo mundo tem problema, tá, gente? Vamos também fantasiar aqui que vai ter uma pessoa perfeitona, que isso não existe. Mas a pessoa saudável, uma pessoa segura, ela sente segurança conforme você vai dando seus limites para ela. E isso é imprescindível, maravilhoso. E quanto mais a gente comunica no feminino, agora trazendo o feminino de novo, mais a gente conecta. Gabi, como verbalizar uma atitude? Verbalizar uma atitude? Como assim? Me explica melhor, me dá um exemplo. Quanto mais a gente comunica no feminino, mais a gente consegue atrair, mais a gente fica como se fosse uma espécie de
Abertura. A gente, mais aberta a gente fica e o outro quer ouvir o que você tem a falar. Porque o que mais o homem no masculino quer, ou uma pessoa que esteja no masculino quer, é saber o que se passa dentro do feminino, é saber o que se passa nesse mistério que é o feminino. Mais atraente, mais atrativo fica. Então, gente, treinem o feminino de vocês, curem o feminino de vocês também. Certo? Vamos lá, o que mais? A mulher que não está disposta a viver o medo de ter conversas difíceis. Conversas difíceis a gente vai ter, né, o tempo inteiro. Aí, muitas vezes, a gente pode falar: ai, mas ele não era assim. Peraí, que eu tô com vontade de espirrar, gente. Ai, passou. Ai, mas ele não era assim. Na verdade, a gente deixou de frustrar essa pessoa, falou só o que ele queria ouvir. Então, a gente era legalzona, a boazinha que aceitava tudo, muitas vezes. E aí, fugia das conversas difíceis. E quando chegou lá na hora do vamos ver, do tipo, agora a gente vai casar, ou agora a gente está no casamento, e o dinheiro, eu não sei nem qual é o valor do salário dele, ou enfim, apareceu um chabu lá, a gente fala, ele não era assim. Não, na verdade, ele sempre foi. Só que enquanto a gente não bate de frente, enquanto a gente não se coloca, enquanto a gente não consegue exercer a nossa identidade de mulher madura, de colocar os nossos limites, a gente não enxerga o outro, a gente não vê o outro, só vê uma fantasia do tipo, ai, mas ele parecia ser tão. Parecia, né? Gatinha manhosa, mas ele não é. Então a gente precisa bater de frente, né? Ter essas conversas difíceis. E não é bater de frente do tipo, ah, meu filho, isso daqui eu não aceito. Não é dedinho, gente. Não é isso. É com o feminino a gente colocar o que a gente precisa, a gente colocar aquilo que é necessário pra gente, certo? Se posicionar. A mulher que não admite que quer ou que precisa. Isso daqui, ó, só pra gente finalizar essa parte. Que, gente do céu, já passou 50 minutos de aula, né? Quando a gente ainda não consegue admitir que a gente precisa de um homem, ou que a gente precisa de um relacionamento, ou que a gente quer. Às vezes, a maioria das mulheres chegam até mim e falam: não, eu quero, é por isso que eu tô aqui nessa aula, é por isso que eu te segui, porque eu quero, mas não consegue admitir que precisa. E não é precisar depender. Porque aí as heroínas geralmente falam: depender de homem, eu não depende de homem pra nada, por que que eu vou precisar de homem? Não, não preciso, não. Não é sobre depender, gente. Não é sobre fazer, deixar com que o outro domine toda a sua vida, escolha, faça suas escolhas, ou que você fique mega dependente emocional, psicologicamente, financeiramente. Não estou falando de dependência. Eu estou falando de que geralmente, muitas vezes, a gente está na antidependência. Eu não preciso de ninguém, tá tudo bem comigo, sabe? Assim, ó, sou melhor. Ai, ele fez aquele arroz ali, mas eu faço bem melhor. Ai, ele lavou a louça, mas, minha filha, eu lavo uma louça ó, bem melhor, bem mais rápido. Eu sou muito prática, eu sou muito desenrolado, né? Que é a frase. E aí a gente vai com um arzinho de superioridade, muitas vezes também. Agora, quando a gente não consegue dizer que a gente precisa, quando a gente não consegue dizer que a gente quer de fato admitir que eu quero, muitas mulheres têm. Uma vez eu atendi uma pessoa que falou assim: ai, eu não queria que fulana entrasse na mentoria e visse que eu tô na mentoria o mapa do relacionamento, porque eu não quero que as pessoas saibam que eu quero um relacionamento. Se você não quer que as pessoas saibam que você quer um relacionamento, desculpa. O universo, a vida, não vai te dar um relacionamento saudável, no mínimo. Não vai, porque você não admitiu ainda nem para você. Eu tô falando aqui com mulheres adultas, mulheres que já não têm tanto assim tempo a perder, entendeu? A gente precisa admitir, isso é o mínimo, gente, admitir o que a gente quer.
e o que a gente precisa numa relação. Que isso, gente? Gabi, como verbalizar uma atitude? O cara foi lá e fez algo que te incomodou. Como verbalizar isso no feminino, sem parecer que está atacando? Maravilhosa essa pergunta. Isso eu ensino muito lá dentro do. Eu vou te dar um exemplo, tá? Mas eu ensino dentro da mentoria o mapa do relacionamento, tem um workshop chamado Comunicação Atraente do Feminino. Esse workshop são 2 horas, gente, só de eu falando sobre isso, sobre. É um método mesmo, né? Sobre a forma que a gente comunica dentro de um conflito, mesmo com muita raiva, mesmo com ódio daquela pessoa, como é que a gente pode comunicar no feminino para que ao invés de ter afastamento, ao invés de ficar fria a relação, tudo frio, tudo estranho, esquisito, para que a gente gere conexão. E dá para gerar conexão mesmo sentindo raiva. Isso que é maravilhoso do feminino. Então, como é que eu posso falar, né? Primeiro, e aí eu vou só, assim, bem um parêntese, porque eu pretendo terminar essa aula em pelo menos 20 minutos, se vocês me deixarem, né, continuar a aula, para a gente conseguir finalizar, para ficar bem bonitinho. Mas, de uma forma rápida, primeiro eu preciso entender qual é a minha intenção. Qual que é a minha intenção ao falar com essa pessoa? Eu quero solução? Ou eu quero estar certa? Eu quero que ele veja que ele errou. Não, porque ele tem que entender que ele errou. Ele está errado aqui. Como é que eu posso comunicar? Então, qual a minha intenção? Solução. Eu quero solucionar. O que eu estou sentindo? Tá, eu estou me sentindo triste porque ele saiu e depois não falou que ele chegou. Sei lá, vamos supor que vocês estão namorando e aí ele não avisou. E aí também tem cada nível do relacionamento, né? O que a gente pode, o que não pode, enfim, exigir. Mas vamos supor que é isso. Aí você vai falar, amor, posso te falar uma coisa? Posso te comunicar uma coisa que eu tô sentindo? A gente vai usar o posso, não porque é ele que manda na comunicação, não porque é ele que manda em alguma coisa, não é isso. É porque muitas vezes a gente vai muito invasiva na relação e a gente já atropela tudo e já manda um textão, assim, ó, desse tamanho, um textão no WhatsApp, e o que não comunica nada, o que a pessoa já acha que está atacando, e aí já vira um fuzuê. Então você pode falar, amor, eu posso conversar com você sobre uma coisa que eu estou sentindo? Pessoalmente, de preferência, né, gente? Pessoalmente. Aí ele pode falar, amor, agora eu estou ocupado, ou agora ele está trabalhando, ou sei lá. Ou ele pode falar, não, pode falar. Quando ele deu espaço para você falar, aí sem a gente estar nesse lugar penetrativo, a gente vai falar sobre o que a gente sente. Nossa, sabe aquele ontem, quando você chegou e não avisou? Você pode introduzir assim, ou você pode até começar. Se já tem muitos conflitos no relacionamento, você pode falar assim: você acredita que eu tô com um pouco de medo de falar o que eu tô sentindo e a gente acabar brigando, porque eu não quero que a gente brigue. É se vulnerabilizar de fato. E quando a gente se vulnerabiliza, o outro começa, epa, a olhar pra gente, do tipo, pera, não quero que ela se sinta mal, não quero que isso aconteça. Então, o foco é o que você tá sentindo. E aí você pode falar, olha, amor, aquele dia, ontem, eu fiquei bem triste. Eu me senti triste, eu me senti insegura. E aí você falar sobre o que você está sentindo. Esse é um caminho, gente. Aqui tem muito mais coisa. Eu poderia ficar aqui, ó, 2 horas só falando disso, mas esse é um caminho, tá? Ok. Agora vamos para os comportamentos que atrapalham a gente na construção dessa relação saudável. Ansiedade. Vocês precisam, vou me incluir nessa. Nós precisamos fazer companhia para nós mesmos. Você precisa fazer companhia para você mesmo. Ser mais adultas, mais para a gente poder ser mais competente no relacionamento, a gente precisa fazer companhia para nós mesmos. A gente precisa ficar com a gente. A gente precisa saber ter lastro emocional, que é uma coisa que eu ensino na mentoria Mapa do Relacionamento. Como é que você desenvolve lastro emocional?
Se o meu lastro emocional tá assim, ó, meu espaço de sentir tá assim, se o meu mozão vai lá e fala qualquer coisa pra mim, sei lá, reclama de alguma coisa, critica alguma coisa, ou não, ou fala assim, amor, preciso conversar com você. Pronto. Você não sabe que eu sou ansiosa, que eu não gosto dessas coisas, eu não gosto que você fale antes, eu quero que você já fale logo. Por que que essa mulher age assim? Porque ela tem pouco lastro emocional. Ela tem pouco espaço para sustentar as emoções dela. Então, a ansiedade, ela é constante, tanto na carreira, no trabalho, é, no relacionamento amoroso, no relacionamento com ela mesma. Tudo vira uma grande ansiedade, uma grande expectativa. A gente precisa desenvolver o lastro emocional. Precisa. Que mais? Qual que é outro comportamento? Estar no masculino. Isso eu falei bastante, né? Então, muitas vezes quando a gente está no masculino, quando eu vou sair com alguém, se eu tô ali solteira, né? A gente começa a ter uma postura de querer agradar. Ai, será que o meu cabelo tá bom? Ai, mas e meu batom? Será que não borrou? Ai, mas será que minha roupa. E aí o foco vira eu agradar a essa pessoa gostar de mim, eu ser legal. E, gente, não tô falando aqui que a gente não tem que ser legal. É muito bom que a gente seja mesmo, que seja leve, que seja divertido. Mas, quando a gente tá no masculino, o foco é o outro, como eu falei. Então, eu preciso saber. Uma dica não, né? Que dica feio. Mas uma das coisas que eu falo para as minhas mentoradas é: sinta o que é que você está sentindo diante daquele homem. Quando eu conheci o Jorge, meu namorado, no nosso primeiro encontro, eu olhei para mim mesma, a gente sentou numa mesa e eu senti que eu estava muito assim, ó, em cima. Sabe quando a gente já coloca o corpo na mesa, a gente já tá toda voltada para a pessoa. Eu voltei, sentei assim, encostei as minhas costas na cadeira e eu comecei a voltar para mim. Do tipo, pera, o que que eu tô sentindo? Eu tô um pouco ansiosa. Porque eu acho que eu queria muito saber um dia dar, sabe? Essa ansiedade de um dia é que isso vai dar. Será que ele vai gostar de mim? Será que vai ser legal? Eu voltei para mim, sentei assim, ó, bem confortável. Coloquei a mão na mesa, senti a mesa estava fria, estava gelado. Então, você vai se trazendo para o momento presente, para o aqui e agora, para o seu feminino, para o seu sentir. E eu me perguntei, o que que eu estou sentindo diante desse homem? O que que ele me faz sentir? E naquele momento, ele me fazia sentir alegria, conforto de estar diante dele. Ele me olhava assim, de um jeito de tipo, nossa, que mulher linda. Era assim que eu estava interpretando o olhar dele. E eu estava me sentindo segura de estar diante dele. Então, perceba o que é que o homem que está diante de você te faz sentir. Isso é muito importante para você escolher se vai ser essa pessoa que você vai seguir ou não. Ou se você já está namorando com essa pessoa, já está noiva dessa pessoa, como ele me faz sentir? O que que eu sinto diante dessa pessoa? Certo? O que mais? É, a culpa. A gente precisa aceitar, nós precisamos aceitar que nós erramos, que a gente erra, que é normal errar. Gente, é normal errar. Eu ensino como é que a gente pode lidar com a culpa e com a vergonha. Eu tenho uma aula lá completíssima de culpa e vergonha lá na mentoria Mapa do Relacionamento também. Por que que eu tô falando toda hora? Ó, isso daqui eu ensino no Mapa do Relacionamento, isso daqui também, isso daqui também. Porque eu não tenho a pretensão aqui de ensinar tudo para vocês de uma vez. Não é assim que funciona, né? Existe um passo a passo, existe uma estrutura, existe um método que eu criei para que haja um relacionamento saudável, leve e duradouro, para que a gente sinta autoconfiança com nós mesmos, para que a gente possa fazer escolhas melhores, para que a gente amadureça emocionalmente. Existe um passo a passo, não é assim mágica. A gente precisa sair da fantasia total. Mas a culpa, ela é um dos fatores que atrapalham a gente de construir uma relação saudável.
Então, enquanto eu acho que eu não posso errar, eu fico me culpando, me martirizando, me chicoteando. E isso faz com que eu me afaste do outro. Porque eu começo a criar um pedestal, como se eu tivesse, eu não posso errar. Se eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita. O perfeccionismo começa a devorar a gente aqui, a nossa autoestima. E aí eu fico aqui, e o outro aqui. Então eu ainda estou achando que eu sou melhor. Se eu não posso errar, é porque eu sou muito uma deusa, né, gente? Então, imagina errar. Sim, a gente pode errar, e sim, a gente erra. E tá tudo bem. O importante é que a gente possa acolher os nossos erros. A culpa muitas vezes é uma forma de proteger a gente de entrar nos vínculos afetivos. A resistência bateu na minha porta, terei que sair, infelizmente. Boa aula, mulheres. Oh, meu Deus. Enfim, a resistência é ótimo. Que mais? O desinteresse em vínculos seguros. Muitas vezes a gente está desinteressada em ter um relacionamento leve, saudável. É uma frase que eu quero que vocês, ó, mergulhem. Sustentar a agonia de estar agoniada. Aliás, de não estar agoniada. Muitas vezes, quando a gente encontra uma pessoa que é saudável, um homem seguro, ele é tranquilo. A gente não tem altos e baixos, assim, uma história louca, uma grande obsessão, uma coisa. Ele não responde, sabe? Não tem isso, não tem essa dinâmica muito maluca que muitas vezes a gente encontra em relacionamentos desafiadores, de pessoas que não querem se relacionar. Então ali é tranquilo. E por isso eu fico angustiada de saber, ué, mas o que está acontecendo aqui? Ué, mas eu não posso, eu não. Quando que a gente vai brigar? Quando que vai ter um conflito? Ah, mas será que isso daqui. Então a gente começa a ficar angustiada de ter algo pacífico. Muita atenção nisso. E por último, isso daqui eu já falei, a falta de posicionamento. Então a gente precisa se posicionar, isso aqui eu já falei. Agora, para a gente concluir a aula, as posturas imprescindíveis para atrair e manter um relacionamento saudável. É um. Eu quero que vocês também anotem isso aí. É um esqueminha, tá? Primeiro, você precisa dar espaço, mais calor com verdade, mais estar disposta a sair, que foi uma das coisas que eu já comentei, mais ser valiosa. Então, olha só, gente, o que é que a gente precisa, que é imprescindível para que a gente construa uma relação saudável? Primeiro, dar espaço. Muitas mulheres me perguntam assim, Gabi, como é que eu mantenho o interesse no relacionamento? Como é que eu gero essa conexão? Como é que eu gero como é que eu posso transformar ou ficar em namoro, deixar um negócio sério? Como fazer para ser pedida em casamento? Também tem essa. A gente precisa dar espaço. Eu não vou ficar ligando para esse homem, não vou ficar mandando 1000 mensagens. Eu não vou ficar pensando nele o tempo inteiro, porque, gente, energia é real. Quanto mais a gente manda os nossos pensamentos para outra pessoa, mais afasta a outra pessoa. Quanto mais a gente manda mensagem, mais o masculino se afasta. A gente precisa ser o feminino que recebe, que tem esse espaço para ser penetrada. E aí eu não estou falando de sexo aqui, eu estou falando energeticamente mesmo. A gente ter espaço para ser penetrada. Para que haja um movimento a nós, né? Do masculino ao feminino. Então, a gente precisa deixar esse espaço para que o homem venha. E aí você vai entender, será que ele tá realmente interessado?
Você não vai ficar remando o barco. Vamos supor que você está ali num barco junto com esse homem. Não é você que fica remando o barco o tempo inteiro, fazendo as coisas acontecerem, chamando ele para sair, mandando mensagem de bom dia todos os dias, boa noite todos os dias. Não é. Eu dou um pouco, o outro dá um pouco, aí depois o outro dá de novo, e aí eu dou de novo. E a gente vai equilibrando, porque se eu dou, como que fica, essa relação? Tem um enorme vão entre a gente. Então, a gente precisa de equilíbrio. Só o amor não basta. É preciso equilíbrio. Essa é uma frase de Bert Hellinger, né, da sistêmica familiar. A gente precisa dar esse espaço para o outro, para o masculino penetrar. Calor. Então, ali vamos supor que você deu esse espaço, aí a pessoa, sei lá, sumiu por um dia. Aí quando a pessoa te manda uma mensagem, aí ela já sente que você tá fria. E aí ele fala, oi, linda. Aí você responde, oi, tudo bem? Tudo. Bem seca, bem nessa frieza mesmo. Então, quanto é que você pode trazer o calor para o relacionamento? O quanto você pode, de repente, falar: olha, nossa, eu fiquei muito feliz de receber a sua mensagem. Com calor. Receber o outro com calor. Às vezes você pode estar com raiva e tá tudo bem. Você pode expressar aquilo que você está sentindo, mas de coração aberto. Quantas vezes eu já discuti com meu namorado e meu coração estava mega aberto. Eu não estava pensando, que assim não vai dar certo, a gente vai terminar, porque, não quero mais saber desse homem, porque. Não, amor, eu tô com muita raiva. Teve uma vez que eu fiquei tão irada, que eu levantei da mesa e falei assim, amor, eu tô com muita raiva. Só que o meu coração estava muito aberto para ele. Inclusive, foi a primeira e última vez que aconteceu isso. Ele olhou assim para mim. E ele percebeu que eu estava com muita raiva, mas ainda assim, energeticamente, tudo se encaixou porque meu coração estava aberto ainda para ouvir o meu homem, para me conectar com ele novamente. Então, tudo isso é um movimento de calor, da gente poder usar esse feminino que a gente tem de presente dentro de nós. Todas nós temos, não é tudo igual, tá? Não é a Aline não vai ter o mesmo feminino que eu, a Ana não vai ter o mesmo feminino que eu. Todas nós vamos construir o nosso feminino, do nosso jeito de comunicar, certo? Não é seguir assim uma listinha, não é tudo igual. Então, por que que muitas vezes esse espaço é necessário? Para a gente saber se ele tem interesse mesmo por nós. Como que você vai saber a força do masculino desse homem se você não dá espaço? Do tipo, amor, tô com fome. Vamos supor que você tá morrendo de fome. E aí você fala, nossa, eu tô com fome. Não porque você quer que ele resolva a sua fome, mas porque você expressou pelo seu feminino o que você tá sentindo. E aí, gente, muitas vezes o homem no masculino, ele vai fazer alguma coisa, muitas vezes, não tô falando que é 100% das vezes. Mas quando eu falo, nossa, amor, tô com sede, o Jorge vai lá e pega a água para mim, quando ele pode, né? Porque ele tá no masculino, ele quer resolver, ele quer fazer, E aí, quando ele vem com a água, se ele não veio na taça, porque eu gosto de beber água na taça, ele veio no copo, eu não falo, ai, não veio na taça, veio no copo. Não, eu recebo. Eu falo, ai, amor, muito obrigada por ter pego. Nossa, eu me sinto tão cuidada por você. E isso é uma constante na minha comunicação com ele. Que mais? Estar disposta a sair. É importante que a gente esteja disposta a sair, como eu falei antes. Isso precisa ser real e verdadeiro. Não é do tipo assim, olha, eu vou terminar com você se você não fizer X, Y, Z. Não é isso, gente. É no coração. Se essa pessoa que eu estou conhecendo aqui, ou que eu estou namorando, que namoro é teste, né? Se essa pessoa que eu estou aqui conhecendo
não tem os mesmos valores que eu, não tem os meus essenciais, olha, é com muita dor no coração, porque, por exemplo, eu hoje com o meu namorado, se de alguma forma acontecesse alguma coisa que ele não cumprisse com os acordos que a gente tem, ou qualquer coisa do tipo, seria com muita dor no coração, eu iria terminar, eu iria sair da relação, porque eu sei o que eu preciso. Se de repente ele falar assim, olha, eu não quero mais casar, eu vou falar, eu te amo muito, muito mesmo, e eu espero que você seja muito feliz, e com muita dor no meu coração, eu vou seguir a minha vida. Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso. E, gente, eu posso dizer uma coisa para vocês? Assim, ó, libertador. Quando você está disposta a sair, é muito natural que você atraia pessoas que realmente querem relacionamento, que realmente querem seguir junto com você, que querem construir coisas com você. Porque você banca, porque você se banca. Você é você. Esse encontro de você com você é extremamente importante. E ser valiosa, né? Que é um outro ponto aqui das posturas que mantêm as relações saudáveis. Saber os seus valores. Eu só estou disposta a sair se eu sei o que eu quero, o que eu preciso, os meus valores. Então você precisa ter uma vida gostosa com você mesmo. Você precisa ir lá fazer a dança que você tanto quis e nunca fez. Você precisa ir lá aprender crochê, nunca aprendeu. Você precisa sair com as suas amigas. Você precisa ter é, espaço para você sair sozinha, para você ter uma vida gostosa, para você curtir com você mesmo. Não tô falando para você sair todo final de semana de balada, sendo que você namora, sabe? Cada um também, né? Mas o que eu tô dizendo é, tenha uma vida interessante para você, uma vida que você valorize, uma vida que te deixa feliz de fato. Porque não é só o relacionamento que nos nutre. Relacionamento é mega importante, mas você precisa existir na sua pele. Você precisa existir na vida para que você exista num relacionamento, para que exista um outro ali seguro também diante de você. Certo, meus amores? Então, finalizamos aqui a aula. Como que vocês sentiram? Eu falei a beça, minha Nossa Senhora. Como que vocês sentiram? O que que vocês perceberam? Saiu aí alguma coisa de boa para vocês? Tiveram insights? O que vocês acharam? E eu quero que vocês me contem aqui no chat o que que vocês acharam. E eu quero pedir permissão para vocês também para falar sobre a mentoria e o mapa do relacionamento. E aí, no final, a gente faz o sorteio, tá bom? Eu amei, como sempre, muito aprendizado e essencial. Focar em ter espaço para mim mesma na minha vida, sempre. Sim, talvez eu esteja em crise existencial pós-aula, mas não sei. Oh, meu Deus, Carol. Mas tá tudo certo, porque é isso, tá? Eu quero que vocês absorvam mesmo. Esse conteúdo, ele não é um conteúdo mega fácil. Gente, nenhum conteúdo meu é mega fácil, tá? Mas quando a gente tem esse acompanhamento mesmo, esse processo de mergulho, é outra coisa. Eu olhando para suas questões. Então, já entrando aqui no mapa do relacionamento, né? Dentro do mapa, qual que é a pessoa que eu atendo dentro do mapa do relacionamento? São as mulheres que querem viver um relacionamento saudável, leve e duradouro, que geralmente elas estão se sentindo travadas na vida amorosa, que é ou quem eu quero não me quer, quem eu quero não vou querer, sabe? Bem aquela música. Geralmente elas acham, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa de errado, não é possível. E vou dar um spoiler. Às vezes você só tá focando na pessoa errada, sabe? Claro que tem muita coisa pra gente mergulhar, pra gente curar, sim. Então, para as mulheres que querem se conectar consigo mesmas, viver uma vida prazerosa com elas mesmas, são essas mulheres que eu quero atender, que eu quero dentro do mapa do relacionamento. Mulheres que querem se sentir felizes na própria companhia, se sentir seguras, interessantes para si mesmas.
Para mulheres que desejam voltar a admirar o parceiro, no caso dessa desconexão com o parceiro, que sentem que a relação esfriou, que alguma coisa está dando muito errado, que parece que não tem mais jeito. Para mulheres que só encontram pessoas indisponíveis, sejam casados, que moram longe, que não quer nada sério, etc. Ou que estão numa relação que, ó, eu tô há 10 anos namorando, Gabi, não evolui isso aqui. Para as mulheres que estão com receio de abrir o coração e se machucar de novo, porque já se machucou muitas vezes. Para as mulheres que já tiveram muitos problemas de conflito, de comunicação na relação também. A gente resolve, a gente olha para esses conflitos, para comunicação e começa a desenvolver uma nova comunicação pautada no feminino. Então, o mapa do relacionamento é para todas as mulheres que querem desenvolver autoconfiança e amadurecimento emocional e acionar, sim, um relacionamento saudável. Ter relações saudáveis, de um modo geral, e principalmente uma relação amorosa. Atrair e cultivar a relação amorosa saudável. É diferente da psicoterapia, porque na psicoterapia a gente passa por processo e fica anos e anos. Aqui a gente tem começo, meio e fim no mapa do relacionamento. Então, é uma mentoria terapêutica, porque eu uso toda a base de muito da psicologia junguiana, da psicanálise, muitas vezes, da sistêmica. Eu tenho essa base de estudos, mas não só isso, né? Então, a gente tem ali uma estrutura, um método que eu criei, que é o método AME, que eu falei aqui para vocês, que é o amadurecimento, amadurecer, se movimentar e expandir. E a gente vai passar 2 meses, são 2 meses de acompanhamento, 8 semanas, 8 encontros individuais, mais 4 encontros em grupo quinzenais. E aí, esses 4 encontros em grupo, a gente vai ter 4 aulas mega profundas, que a primeira aula é da identidade, quem é você e como você pode construir uma identidade madura. 2, relacionamentos. 3, ancestralidade, curar as relações na raiz e as dores. E 4, 3, né? E 4, amadurecimento emocional, que a gente vai aprofundar nos limites, em tudo que faz a sua vida prosperar como um todo. Você vai ter acesso a 1 ano do mapa do relacionamento, que é o curso. Então, todas as aulas lá que estão dentro da plataforma, aula como destravando a autoestima, que você precisa saber para se relacionar de verdade, como se despedir de um amor passado, por exemplo. Tem muitas pessoas que ainda estão nas relações passadas e que prendem muito um novo amor de chegar, que impedem isso, como reconhecer uma pessoa segura e como ser uma pessoa segura na relação, como fazer pedidos incríveis e ser atendida, workshop A Comunicação Atraente do Feminino, e assim, gente, muitas aulas mesmo para a gente construir tudo isso que eu falei para vocês, para a gente curar o feminino, para a gente entrar numa relação de uma maneira saudável. Bônus para quem entrar nas próximas 24 horas. Você pode ganhar, você vai ganhar, na verdade, se você entrar na mentoria, você vai ganhar ou as previsões do seu ano, então o mapa astrológico de todo o seu ano, previsões, ou o mapa astral, ou uma sessão comigo de 1 hora. E aí pode ser um Theta Healing, um Reiki, o que quer que é uma consultoria onde a gente vai aprofundar algum tema específico. Geralmente as pessoas escolhem as previsões do ano ou o mapa astral. Mas é isso. O mapa astral comigo, ou as previsões do ano, é R$ 450. Você vai ganhar esse mapa. Então, você pode escolher entre um e outro, ou uma sessão comigo. E, por fim, o valor da mentoria Mapa do Relacionamento é 1.888. Você pode dividir no cartão de crédito, aí fica até 12 de R$ 194. Pode pagar, dar uma entrada no dinheiro e aí o restante paga no cartão para ficar menos os juros. A gente pode negociar as formas de pagamento também. E é isso, meus amores. Vamos. O meu convite aqui é para as mulheres que sentem e querem fazer um movimento profundo de cura de si mesma
de mergulhar em si e reconhecer quem são, encontrar a própria identidade e acionar essa autoconfiança que todas nós deveríamos ter no mundo, todas nós. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que o meu trabalho existe. Certo, meus amores? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, a gente pode conversar. Eu posso entender um pouco sobre o seu momento também, como, o que que é que a gente vai mapear no seu caso, enfim, estou à disposição. Agora, vamos para o sorteio? Vamos para o sorteio? Me fala aqui o seu nome, porque aí quer dizer que você vai participar do sorteio. Tá, cheguei atrasada, mas amei demais. Ai, que bom. iPhone, quem é iPhone? Me fala o nome. É, Caroline Santini, tá? A Carol vai participar do sorteio, deixa eu já colocar aqui. Então, o sorteio, só lembrando, é o mapa pontual. Nele a gente traz clareza para uma situação específica da sua vida. E a gente tem o tarô junto. Então, eu vou olhar a previsão do seu ano astrológico numa área específica, você pode escolher uma, mais 3 perguntas para o tarô, tá? Só para lembrar. E aí a gente traz solução para isso. Caroline Santini, Ana Cláudia, Ana, Aline Monteiro, Mariana Gomes, Mariana, Mirela Dantas. Mirela. É isso? Mais alguém? Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá. Mais ninguém, gente? Vou sortear então, tá? Vamos lá. Que eu passei muito da hora, né? Muito obrigada a todas vocês que ficaram aqui me ouvindo falar tudo isso. Vamos lá. Então, Caroline Santini, Ana Cláudia, Aline Monteiro, Mariana Gomes e Mirela Dantas. Então, sortear. Sortear agora. Ah, precisa da vírgula. Vírgula. Peraí. Pronto. Quem ganhou? Mirela Dantas. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para vocês verem. Screen. Essa daqui. Ó, resultado do sorteio. Mirela Dantas. Quantidade de opções, 5. Coloquei a 5. Tá aqui. A Mi. Mi, é só me mandar uma mensagem. Você me manda. Eba! Você me manda uma mensagem e aí a gente marca a entrega, tá bom? Mulheres maravilhosas. Estou aqui de braços abertos para receber vocês dentro do mapa, para receber vocês, na verdade, para a gente trocar, para a gente conversar. Eu quero me relacionar com vocês, é para isso que eu estou aqui. Gratidão, gratidão. Eu amei dar essa aula, amei trocar com vocês. Muito obrigada. Um beijo, boa noite.